Retomamos, hein, gente? Retomamos, vamos lá. A outra expressão que nós aplicamos na aula passada foi sobre Isaías 53, 4, né? A expressiva de que ele levou sobre si os nossos pecados e levou sobre si as nossas dores. Quero, por favor. A expressiva enfermidade da lei é pecado, dor e sofrimento eterno, tá? Então existe uma outra expressão também que eu creio que você já leu e já ouviu e nunca ficou compreendido. Agora vai ficar compreendido. Deixa eu pegar o de azul, deixa eu pegar azul aqui. Essa expressão, aquele que é nascido de Deus, não peca, tá? Vamos lá, botar as referências aqui. Deixa eu só colocar a carga aqui nesse piloto. Vamos ler dois textos. Dois textos, vamos lá. 1 João 5,18. Primeiro João também, capítulo de número 3, versículo 9. Ficou horrível. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. 1 João. Capítulo 5, versículo 19. Olha, 19 não, 18. Acharam aí? Gente, perdoa. É 3,999. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim:
E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Sublinha aí, por favor. Nascido de Deus. Sublinha aí. Nascido de Deus. Sublinha, não peca. Tá? Dá mais ênfase nessa expressão, não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Eu tenho certeza que quando você lê isso aqui, sem uma hermenêutica, sem uma exegese polida dentro da linguagem original, que é no grego koiné, no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, você entra em parafuso. Por quê? Porque a expressão é, botei ali, a expressão é, aqui ó, qual é a expressão? Não peca. Essa é a expressão. Essa expressão. Não peca. Obrigado, vida. Como assim? Como assim não peca? Eu te pergunto, você me responde. Me responde, vida. Você peca? Sim. Aluno, você peca? Sim. Professor, você peca? Sim. Peraí, então eu não sou nascido de Deus? Aí agora vamos lá para o capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. A partir dessa aula você vai olhar a Bíblia com outros olhos. Tá. Mas eu já vou organizar, já. Eu deito e boto a perninha um pouquinho para cima. Versículo 9 do capítulo 3. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus. Sublinha nascido aí também na sua Bíblia. Eu creio que você sublinhou na sua Bíblia também no capítulo 5, no versículo de número 18, nascido de Deus. Tá? Se não fez isso, sublinha aquele que é nascido de Deus. Falou? Falou? Agora falou. Sublinhou? Sim, falou. Sublinhou? Agora o 9, do capítulo 3. Também começa qualquer que é nascido de Deus. Sublinha também nascido de Deus. Sublinha, nascido de Deus. Qualquer que é nascido de Deus. Isso é para todos que vão passar pelo novo nascimento. Já comecei a te dar luz. Já comecei a jogar luz na sua mente através do texto. Qualquer que nasceu de Deus não comete pecado. Peraí. Então quer dizer que se eu peco, não sou nascido de Deus. Qualquer que comete pecado, qualquer que nasceu de Deus, não, sublinha aí, não comete pecado. Eu vou botar aqui, ó. Não. Só que eu preciso criar uma margem aqui. Preciso criar uma margem aqui. Ó. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Se você sublinhou aí, dá mais ênfase que não comete pecado. Tá? Porque a sua semente permanece nele. Semente nele. Porque a sua semente permanece nele. Dentro. Semente está fora ou dentro? Dentro. Dentro.
e não pode pecar. Sobrinho não pode pecar. Por quê? É nascido de Deus. Então, qual é a ênfase que o texto está dando? Está de azul, de preto, de preto. Aliás, os textos. Eu não fechei lá o parênteses, né? Eu não vou fechar não, vou deixar aqui assim mesmo. Assim aberto. Assim aberto assim. Só vou fazer uma seta aqui bem grande para que todos os alunos foquem nisso aqui. Esse é o foco. Aí a pergunta que vem agora é... Ponto aqui, ó. A pergunta é como, onde e a pergunta é como, vírgula, onde e quando ocorre o novo nascimento. Resposta. Minha resposta. João 3. Abre João 3. João do Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do versículo de número 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Deixa eu botar mais carta aqui no pino já já. Vamos lá. Escreveram aí? Acharam aí? Achou? Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 7, traz a resposta. Tá? Traz a resposta. Traz a resposta. Qual é a resposta? Vamos ler o versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Vou escrever aqui, mas aí deixamos espaço aqui. Só uma nota aqui rapidinho. Fariseu, a expressão original para fariseu significa separado.
Fariseu, toda vez que você lê no Novo Testamento a palavra fariseu, você sabe que é alguém separado, alguém que não se mistura, alguém mais isolado, alguém que é um pouco antissocial, é alguém que, por se separar, por se isolar, às vezes se acha melhor do que os outros, gosta de fazer as coisas e mostrar que faz mais do que os outros, tá? Para sempre sobressair aos demais, tá? Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite, sublinha de noite com Jesus. Sublinha ter de noite com Jesus. Foi ir até Jesus de noite. Bom, se isso aqui está no texto de noite, não é coincidência, tá? É porque ele não queria ser visto com Jesus. Então tá ali, foi ter com Jesus. A expressão que está ali, de noite, foi ter com Jesus, nos aponta um método, uma maneira de não ser visto. Se fosse visto, não por todos, por alguns, tá? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Primeiro ponto importante para a conversão: crer. Crer em Jesus. Todo aquele que crer será salvo. Crer. Primeiro ponto. Então aqui ele já abre uma porta para a salvação para ele. Tá? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Outro ponto aqui. Os sinais que Deus me usa para fazer nunca pode me colocar em evidência. Porque quem tem que estar em evidência sempre é Deus, sempre. Me desculpa. Amo a revelação. Não sou contra revelação, não sou contra a profecia. Mas você colocar ser um profeta, trazer evidência para você, sobressaindo a grosso modo a Deus, não tem foco nenhum. Tá? Os profetas estão prestando por aí, pessoas beijando o pé dos profetas, profeta poderoso, enfim, não quero esse mérito não, que não é o meu foco. Versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, e a verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, ó o nascido aí, ó, aquele que não nascer de novo, ó, o foco é nascido, tá? O foco é nascido, tá? Tanto no capítulo 5, 18 de 1 João, como no capítulo 3, versículo 9 de 1 João. Qualquer que é nascido, aquele que é nascido. Então, o foco é nascido, tá? Esse é o foco. Nascido. Aquele que é nascido. Versículo 3. Aquele que, na verdade, eu digo que aquele que não nascer de novo, se você puder sublinhar, nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Tá? Aqui não fala de salvação, está falando de reino. Reino é uma coisa. Tá aqui, ó. Reino dos céus versus salvação. Podia deixar um espaço um pouquinho maior para ficar melhor, gente. Ó, olha o que o Eterno está nos proporcionando, ó. Versus, vou botar aqui salvação, tá? Salvação. Vou botar a setinha aqui para baixo.
Beleza? Beleza? Reino dos céus, salvação. Então, agora bate pronto com o missionária Jéssica, para representando vocês aqui. Me aponte o versículo que entrou salvação aqui, nele, para Nicodemos. Ó, isso aqui é bom, por quê? Porque não é falado, gente. A salvação, o primeiro ponto que é a salvação, pela graça. Pela graça, sois salvos. Pela graça. Para mim ser salvo, eu tenho que crer. Olha o versículo 1 e 2, aonde é a tua salvação dele aí. Na parte onde ele chama ele de mestre? Não, né? Quase. É na parte que ele diz assim, ó. Sabemos que tu és mestre, como tu pontuou, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for contigo. Ele creu através dos sinais que Jesus era filho de Deus. Só que nunca espere um sinal que você crê que Jesus é Deus. Nunca espere. Tá? Porque muitas vezes ele vai usar um sinal para que você tenha crença nele e que você se converta. Tá? Uma enfermidade, um acontecimento. Tá? Mas em outras ocasiões é porque você vai ser tocado. Eu prefiro vir sendo tocado pelo Espírito que está em mim, que veio até a mim, quando eu confessei ele com a boca, do que vendo sinais. Porque se eu for ter ele somente quando ele faz sinais, vai ter situações que ele não vai fazer, eu vou deixar de seguir ele. Tá? Agora o reino dos céus aponta para o reino dos céus aponta para obras, batismo nas águas, tá? Tudo isso aqui, ó, é obras. A salvação
Pegou? Vou botar aqui esse melhor, bem certinho. E vale pontuar que nem todos que vão ser salvos vão reinar, mas todos que reinarão serão salvos. Professor, por que... Eu vou dividir isso aqui, fica legal, né? Assim, a pessoa pode ter ciência, né? Isso aqui são alguns pontos, tá? Talvez em uma outra oportunidade a gente trabalhe um pouco mais sobre reino de Deus, reino, aliás, isso aqui é reino dos céus, tá? O reino de Deus está dentro de nós, quer fazer o bem, ajudar, ofertar. Agora, o reino dos céus é um reino de uma outra dimensão, de uma outra esfera, de um outro espaço geográfico. Ó, a maioria dos cristãos não tem ciência sobre isso. A maioria. Tá? Aqui tem mais coisas, tá, gente? Tá? Aqui tem mais coisas. Tem pessoas que perderam o casamento, se castraram, se fizeram um para não casar de novo, para não perder o reino. Tudo isso que é bíblico, tá? Como eles perderam o casamento, e se eles casassem de novo, eles iam perder o reino. Então eles se fizerem eunuco. Eu vou ter esse texto com vocês. Você lê. Vou até ler. Deixa João aberto aqui para você ver o que é o reino. Deixa aí aberto, por favor. Na verdade, João. Vou apagar isso aqui. Deixa eu botar aqui abaixo. Ou não, botar não. Vamos ler. Deixa eu usar o som aqui rapidinho, dá licença, gente. Só um minutinho. Como eu chorei pelo outro vídeo, então. Chorou. Vamos lá. Mateus 19. Abre, por favor. Olha a importância que essa aula vai ter na vida de vocês. Mateus 19. Achou? Versículo 1. A epígrafe, o cabeçalho, o título, diz o que é acerca do divórcio. Então o contexto aqui imediato, que nós vamos ler, é acerca do divórcio. Mas aí vai aplicar o reino também, observe. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Você observa que é uma pergunta capciosa. Tá? Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido? Observe isso aqui. Observa a pergunta capciosa sobre o homem repudiar sua mulher.
Aí Jesus responde no versículo 4. Ele, porém, respondeu e disse-lhe: não tendes lido que, no princípio, o Criador fez o quê? Macho e fêmea. Então ele está reportando, pessoal, lá para o Bereshit, lá para o Gênesis. O que ele está falando para os fariseus aqui? Lá no começo, foi assim? Por qualquer motivo? Observe o versículo 3, gente. Isso aqui é pérola. Isso aqui é pérola. Repudiar sua mulher por qualquer motivo. Aí ele remete o fariseu lá no Bereshit, lá na criação, lá em Gênesis. Aí, o que ele está falando? Olha para cá, o que ele está falando? Vocês não têm lido? Desde o princípio, que o Criador fez macho e fêmea? Se fosse para separar por qualquer motivo, por que Adão não separou de Eva? Porque o que você fez ao fazer, Eva? Não quero mais. Não gostei. Isso aqui já quebra todo padrão. Tipo, casamento cristão, casar virgem. Isso é o padrão, casar virgem. Só se entregar para o esposo na lua de mel e só se entregar para a esposa na lua de mel. Aí tá, casou, virgem, na lua de mel, vamos ter a conjunção carnal, aquela coisa toda. Não gostei. Pensei que fosse de um jeito, foi de outro. Rompendo isso aqui, um pouquinho mais à frente. Não sabe cozinhar, então não quero casar, não quero continuar casado. Não cozinha do jeito que eu gosto, não faz do tempero que eu gosto. Não existe isso aqui para o Criador. É até que a morte os separe. Ou em caso de prostituição. Professor, gente, isso aqui é muito minucioso, olha só. Professor, então eu posso me separar em quais condições? Perante a Bíblia, só se tem a prostituição. Perante a Bíblia. Primeiro ponto. Se a pessoa te traiu, você é livre para você casar com quem você quiser. Errado está a pessoa. Mas se a pessoa não te traiu, você pode se separar também. Mas aí você tem que ler e aplicar na sua vida, porque está em 1 Coríntios 7. Você não pode casar com mais ninguém. E me separei sem adultério, hein? Eu perco a salvação? Não. Não perco a salvação, não. Você só não vai reinar. Mas eu não consigo ficar sem ninguém. Eu vou casar de novo? Aí você tem adultério. É a Bíblia justificando de fora os adúlteros. Aí você perde a salvação. Aí a Bíblia te orienta, faz o quê? Volte para quem você se separou da pessoa. Volte para a pessoa. Então é um assunto muito polêmico. A gente precisa de uma hora de tentar falar só sobre isso. Porque tem muitos textos, tá? A Bíblia dá ênfase para casar em caso de prostituição. Mas se a pessoa quiser se separar, eu vou ter que ler esse texto. Vou ter que ler. Eu gosto muito de Bíblia, eu tenho que ler. Vamos prosseguir por isso aqui. Vamos lá. Versículo 5. E disse-lhe: portanto deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher e serão. Sublinha serão aí, por favor. Você que achou que você casou com seu esposo, vocês já são uma só carne, vocês não são. Ela é uma carne, ela é um gênio, e você é uma carne, você é um gênio. Vocês só vão ser uma só carne nos filhos que vocês tiverem. Fora isso, ela é uma carne, eu sou outra carne, e pronto. Serão, a expressiva serão, o ativo é um apontamento para o futuro. Quando você tiver um filho ou uma filha, aí sim, vai ter o seu gene, o gene da sua esposa, na criança. No filho ou na filha. Tá? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Tu vê que eles já não querem mais ouvir o que Deus falou, agora eles colocaram Moisés. Tá?
Aí a resposta de Jesus é: disse-lhes ele, Moisés, por causa de quê? Da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Moisés permitiu, mas não foi Deus que permitiu. No princípio, Deus falou que era assim. Moisés deu, por causa do Deus do vosso coração, deu. Mas vê se no início foi assim. Ah, porque fulano falou para eu fazer, eu vou fazer. Deus te apoiou para você poder fazer? Ah, mas fulana fez. Tu é fulana? Tá todo mundo fazendo, tu é todo mundo? Aí 9. Detalhe, se eu quisesse entrar nesse mérito de historicidade, Moisés permitiu por quê? Porque o povo estava matando a mulher. Ah, eu só posso separar em caso de prostituição. Ela não vai me prostituir, nem eu me prostituir, porque se eu me prostituir, eu estou errado. Se ela se prostituir, eu estou errado, porque são apedrejados. Então, já que eu não posso casar com outra, então eu mato ela. Aí eu estou livre, estou viúvo, posso casar com quem eu quiser. Aí, Moisés, peraí, por causa dessa doença do vosso coração, então dá carta de divórcio para a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. 9. Eu vos digo, agora Jesus dizendo, novamente, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, observação. Separou. Sem prostituição, sem adultério, quem casar com ele, quem casar com ela tem adultério. Aí então eu vou adulterar para poder me separar. Aí eu estou livre, vai. A Bíblia diz que naquele grande dia Deus revelará as intenções dos corações. Tu pode enganar o homem, Deus não engana não. Deus não engana não. Tá? Então vamos prosseguir mais um pouquinho. Disseram-lhe seus discípulos. Olha só, olha os discípulos de Jesus. Agora não é mais a multidão. Agora é os seus discípulos. Versículo 10. E disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Qual a mente deles? Vou casar. Porque, irmão, deixa eu falar com vocês aqui, O judeu não se comporta igual a gente vê nas novelas daí não, gente. Esses beijos chupando língua. Não. Isso é depois do casamento. Aí a pessoa casou e falou assim, poxa, não gostei do beijo. Não gostei da situação, não gostei assim, não gostei assado. Pra mim não foi bom, pra mim não foi legal, não tem mais interesse. O café da manhã, o café dela é muito forte, eu gosto de café fraco. Ela não sabe fritar um ovo. Tô trazendo para o nosso contexto aqui. Então isso não é motivo para casar. Tá? Aí, o discípulo, então não convém nem casar. Versículo 11. Jesus, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra. Eu não concordo. Eu acho que eu sou livre para casar e descasar quando eu quiser. Nem todos recebem essa palavra. A Bíblia não precisa mudar para se encaixar com o teu querer. É você que tem que se enquadrar nela. Nem todos poderão receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Que palavras? De não ter contato com mulher, de aguentar ficar solteiro. Isso aqui eu preciso falar. Versículo 12, ó. Porque há eunucos. Sabe o que é um eunuco? Sabe o que é um eunuco? Vou te explicar o que é um eunuco. Eunuco era um empregado ou alguém que trabalhava no harém dos reis, dos faraós, dos príncipes, dos imperadores. Qual era a condição? O harém,
Todas as mulheres que estavam no harém é do faraó, é do príncipe, é do rei, é do imperador, todas. Para que um funcionário não tivesse acesso às minhas mulheres, o imperador, o costume, as minhas mulheres no harém, eu vou castrar ele. Aí ele vai dar banho às mulheres, ele vai cuidar das mulheres, ele só não vai ter mais desejo, escolha a expressão que eu vou usar, nem vai ser viril para poder pegá-las. Eu preciso dar uma nota aqui. Está no livro de José. O maior erro de Potifar foi ele ter casado. Porque Potifar diz a Bíblia que ele era eunuco de Faraó. Como eunuco de Faraó, ele não poderia ter esposa. Por quê? Porque ele era castrado. Ele não cumpria com as obrigações de marido com a mulher. Já que quem não dá assistência, infelizmente é um ditado muito popular, abre espaço para concorrência. Aí entra o que a Bíblia diz. Porventura, você não beberá das suas cisternas, que está enchendo, que está transbordando e escorrendo pelas ruas? Acaso outro viria e beberia da sua cisterna? Eu preciso pontuar isso aqui. Tem esposa que está deixando a cisterna do marido vazar. E tem marido que está deixando a cisterna da esposa vazar. Dá teu jeito, meu irmão. Se vira, dá teus pulos. Eu sinto muito dor de cabeça de noite, dá teu jeito. Toma uma dipirona, toma um flex, chama a Neuza, chama a Dora, enfim. Mas não permita que a cisterna transborde e vaze. Tá? Lembrando que, é claro que a cisterna encher não é precedente a poder pecar, claro que não. Tá? Então, o maior erro de Potifar foi ser eunuco que está casado com a... O nome dela, o pessoal fala que é... Como é que é? Da novela que você vê, irmã. Deu mulher de Potifar, irmã. Ah, de Potifar. É. Ih, agora eu não... Semiro não, né? Não, Semiro é uma entidade, Semiro é uma divindade. Daqui a pouco eu lembro. A irmã vê novela, não lembro do personagem não, enfim. Tá? Então, deu pra entender? Então tá, então, isso é um eunuco, isso é um eunuco. Lembra de Esther, Radassa? Ela ficou tratamento de um ano, 6 meses, com eunucos. Que dava banho, passava iguarias, óleo, aromatas, perfumes, enfim. Então ele não tinha virilidade, então as mulheres poderiam ficar despidas, ele poderia tocar nas mulheres, seria a mesma coisa que nada. Tá? Então isso é um eunuco. Tá? Isso é um eunuco. Tá? Observe o versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Isso aqui precisa falar, olha só. Olha pra cá. Tá procurando aí que falar eunuco? Eu acho que você, irmão. É simples. Ó, é simples. Por quê? Faraó? Potifar? É, eu achei. É simples, ó. Tá aqui, ó. Pode falar aí. O quê? Gênesis 39? Gênesis 39, versículo? Não, aí, calma aí que eu tô vendo aqui, irmão. Ó, Gênesis 39, do 1 ao 23, diz que José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó. Tá? Gênesis 39, versículo 1. Tá? Mostra que ele era um eunuco de Faraó. Hã? Ah, tá mostrando que ele é eunuco, não? Sim. Fala, lê aí. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Capitão da guarda. Esse eunuco aí de Faraó é que ele era castrado. Ele não tinha habilidade nenhuma. Então ele poderia ser casado. Porque todos os eunucos não poderiam casar. Se casasse, não iria cumprir com as obrigações de marido. Né? Não ia prestar a continência devida à esposa. Tá? Voltando para aqui. Voltando, tá? Olha só, isso aqui é muito, muito profundo. Muito profundo. Olha o versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Observação aqui, eunucos que vieram, que foram eunucos desde o ventre da mãe. Sabe quem são? É aquele rapaz que nunca namorou, nunca beijou na boca,
nunca teve desejo por mulher nenhuma. Aí a pessoa fala assim, mas ele é afeminado. Não, ele nunca teve contato com mulher e nunca teve contato com homem também. Neferíades. A irmã, a Bíblia não fala o nome dela, tá, gente? Mas, segundo a novela, Neferíades. Segundo alguns historiadores também, tá? Mas os que eu defendo, como protestante, não diz o nome Neferíades, tá? Mas enfim, tá? Então observa. Ele nasceu do ventre assim. O que você... Tá falando aqui que na Bíblia não fala, só que o nome dela é Zuleika. Alguns historiadores. Isso aí vai de historiador para historiador, entendeu? Foi o que eu falei, tem uns que são protestantes, tem uns que não são, tem uns que são gregos, tem uns que são romanos, tem uns que não creem em Deus, tem uns que são céticos, então vigie em historiadores, tá? Eu defendo alguns, não todos, tá bom? Então observa, versículo 12. Porque há eunucos... Deixa eu botar a peça no chão. Um pouquinho, tirar o chinelo, aqui de ladinho, tá? Ó. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino. Vou de baixo para cima, vou de baixo para cima, tá? Se castraram por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Então, nem todo mundo está apto para receber isso, tá? Olha o último aqui. E há eunucos que se castraram a si mesmo. Eles se castraram. Eles se castraram, literalmente, para não perder o reino. Ou seja, eu me separei, não vou conseguir ficar sem mulher porque eu sinto desejo, então eu não ter desejo, não perder o reino, eu vou me castrar. Se castraram. O segundo aqui, que há eunucos que foram castrados pelos homens. Pegar de baixo para cima, tá? Ou seja, para trabalhar no harém, pegaram ele e castraram ele para não tocar nas mulheres dos imperadores, dos faraós, dos reis, dos governantes, tá? E o primeiro é que, porque há eunuco que assim nasceram do ventre, tá? É aquele rapaz que nasceu assim. Ele não tem apetite sexual por mulher, não tem desejo sexual por mulher e também não tem apetite sexual por homem, não tem desejo sexual por homem. Ele só é eunuco. Ele não vai casar. Aí fica a família, sabe, aperreando o rapaz, sabe? Não, ele é assim, sabe? Só que detalhe, olha o que Jesus disse, nem todos vão conseguir receber isso. Quem pode receber isso, que o receba, tá? Então, ele não é, porque ele não tem inclinação para a mulher, mas não é porque ele não tem inclinação para a mulher que ele vai ter inclinação para o homem, ele não tem inclinação para nenhum dos dois lados. Ele só nasceu assim, tá? Isso aqui é por causa do reino, tá? Olha só, na próxima aula, eu vou criar um quadro, vou fazer isso aqui, tá? Na próxima aula, eu vou criar um quadro, fazer um triângulo, vou falar sobre espírito, alma e corpo. Vou colocar esse versículo lá também, para você entender o espírito, eu vou fazer isso aqui, espírito, alma, tá? E corpo. Para você entender que o homem é tripartido, tá? Que esse novo nascimento aqui, que nós vamos ler agora João, para chegar até o 7, ver que é espírito, é alma e é corpo, tá? A gente vai quebrar aquela tese que as pessoas acham que o Espírito Santo de Deus veio para a sua vida e você pecou e foi embora. Não. 1 Coríntios 6,17 diz que quando o Espírito vem sobre o meu espírito, ele se une com o meu espírito, se tornando um só. Porque nós não somos visitação, nós não somos pousada, somos morada do Espírito Santo. Tá? Então na próxima aula eu vou criar um quadro, vou falar sobre espírito, alma e corpo, aonde é o novo nascimento, tá bom? Então você vai entender tudo isso na próxima aula. Eu vou escrever esses textos aqui também de novo. Vou criar algo bem bacana para que você nunca mais esqueça sobre isso aqui. Vamos terminar lendo João aqui. Mas na próxima aula eu vou falar também um pouco mais sobre João também, tá? Mas só para a gente poder encerrar nossa aula aqui, fechando o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4. 3 até o 7, tá? Ó, Jesus respondeu e lhe disse, na verdade, a verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele pensou que fosse no corpo. Ele pensou que fosse físico. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele está pensando que é o mesmo padrão do homem voltar, regredir, entrar na barriga da mãe e ficar 9 meses para nascer de novo. Não é físico, não, isso aqui é espiritual, é no espírito. Tá? Jesus respondeu: na verdade, a verdade te digo, que aquele que não nascer da água, batismo, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ora, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, onde ocorre o novo nascimento? Ocorre na conversão e no batismo nas águas. Esse é o novo nascimento. Tá? Onde é que ocorre o novo nascimento? Ocorre na conversão. Tá? Na conversão, quando você confessa a Cristo com a boca e crer com o coração. Tá? Romanos 10:9 diz isso. Que se crer com o coração e se confessa Cristo como Salvador com a boca, igual Nicodemos confessou que Cristo é vindo de Deus, ele é mestre, ele é salvador, porque ele não poderia fazer esses sinais se Deus não fosse com ele. Então ali veio a conversão e o batismo nas águas é um novo nascimento. Tá bom? Tá bom, amados? A gente vai continuar na próxima aula porque meu pé está doendo bastante. Tá? A gente continua na próxima aula, eu vou criar um quadro, vou colocar esse texto aqui de novo, vou fazer um triângulo, vou mostrar o homem tripartido, o homem sendo espírito, alma e corpo, o novo nascimento que é no espírito, e aquele que é nascido no espírito, é impossível que ele peque, tá? E pecar de quê? Pecar de blasfemar, pecar de se apostatar da fé e pecar, de certa forma, de não liberar perdão a ponto de perder a salvação. Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, tá? Quadro novo, tá? Aula nova, tá bom? Que vocês vão ter, tá bom? Deus abençoe. Forte abraço, vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, agradecer ao Senhor por essa aula, pela tua fidelidade. Obrigado porque até aqui eu consegui entregar essa aula para os teus filhos, que essa aula alcance o coração deles na mesma proporção que tem alcançado o meu coração, o nosso coração aqui, em nome de Jesus, tá? A gente paramos ele na página 45, tá bom? Vou criar o quadro da próxima aula. Opa, e a gente dá seguimento, tá bom, gente? Deus abençoe. Shalom a todos.